No início do século XX, propiciado pela expansão industrial, iniciou-se o desenvolvimento de várias ligas metálicas com o objetivo de aumentar a vida útil de partes e peças industriais. Esses produtos e processos foram dirigidos para os setores de manutenção, colaborando com a economia de recursos naturais não renováveis, reduzindo os custos de reposição e permitindo a recuperação de inúmeras peças que eram destinadas à sucata. Os campos principais de aplicação dos processos de soldagem são de produção e de manutenção. O campo mais conhecido e de maior difusão é o de produção, não só pelo maior volume de suas aplicações, como pela sua participação nas indústrias. Neste caso, os técnicos e soldadores que atuam na área seguem uma orientação segura e garantida, com todos os parâmetros pré-determinados, inclusive com sistemas automatizados. A soldagem de manutenção e reparo apresenta aspectos diferentes. A ela compete manter em funcionamento as linhas de produção, recuperar rápida e economicamente toda a peça ou equipamento, cuja substituição tenha um custo elevado e muitas vezes impossível. Em muitas aplicações, a soldagem de manutenção recupera a peça com um aumento da vida útil sobre a peça original. Devemos considerar máquinas de solda disponíveis, habilidade do soldador, controle da temperatura, posição de soldagem e metais de base contaminados ou até mesmo desconhecidos. Nos setores de manutenção da indústria atual, todos os processos são utilizados: eletrodos revestidos, processo TIG, processo MIG-MAG, processo oxiacetilênico, sistemas de metalização e corte plasma. Os equipamentos de solda normalmente utilizados na manutenção são os retificadores que soldam todo tipo de metais industriais. Atualmente foram desenvolvidas fontes inversoras eletrônicas mais compactas e leves, que diminuem o consumo de energia com maior eficiência elétrica, possibilitando controles pré-programados para cada tipo de aplicação nos diversos processos. As fontes inversoras oferecem comandos que podem ser pré-programados pelo operador, facilitando e melhorando a qualidade final de deposição. Estes equipamentos possibilitam ótima abertura e estabilidade na soldagem dos diversos eletrodos revestidos para solda e revestimento. Os equipamentos TIG são usados na maioria dos setores de manutenção pela sua versatilidade na soldagem dos diversos metais. Estes equipamentos possuem controles que possibilitam ao operador o comando total do arco elétrico, o que define a alta qualidade dos revestimentos na maioria dos metais. A utilização do processo MIG-MAG teve uma grande expansão nos últimos anos, motivada pelo desenvolvimento de novos arames sólidos e tubulares que alteram a metalurgia do depósito, melhorando os aspectos protetivos do revestimento com uma maior velocidade de deposição. Outro tipo de processo importante nos setores de manutenção é o conjunto oxiacetilênico, muito utilizado na manutenção industrial para a soldagem de vários materiais pelo processo de brasagem. Uma evolução deste processo é o sistema gas flux,
proporcionando soldas limpas com maior qualidade final. O sistema de metalização utiliza materiais metálicos e cerâmicos em pó ou arames que são fundidos e aplicados sobre superfícies preparadas. Este processo é de grande versatilidade nos setores de manutenção, revestindo peças cilíndricas e planas com baixa transferência térmica. Atualmente, é indicado o uso do sistema de corte plasma de ar comprimido nos setores de manutenção por sua versatilidade no corte dos diversos metais. Os técnicos e soldadores de manutenção necessitam estar sempre atualizados para poder escolher o processo de soldagem, os equipamentos e acessórios ideais, o metal de adição e a técnica adequada para cada aplicação. As várias ligas metálicas aplicadas na prevenção e recuperação de partes e peças são desenvolvidas através da metalurgia dos metais. A matéria, conforme encontrada na natureza, é constituída por várias composições químicas e mecânicas. Na soldagem de manutenção, devemos conhecer os materiais das peças a serem recuperadas aplicando a liga ideal. Existem diversos procedimentos para a identificação dos metais. Os mais utilizados são aparência, testes de faiscamento ou de laboratórios que determinam sua dureza, composição química e estrutura metalográfica. A aparência visual fornece as primeiras informações do tipo de metal, identificando os aços ou a oxidação que poderá definir os diferentes tipos de materiais. Um dos testes mais simples que facilita a identificação da maioria dos metais é a visualização do tipo, comprimento, quantidade e cor da faísca desprendida da peça esmerilhada. Podemos classificar os principais tipos de desgaste por abrasão, erosão, fricção, impacto, corrosão, cavitação. Conforme o metal base e o tipo de desgaste, selecionamos o material e o processo ideal para cada aplicação. Na preparação das peças a serem soldadas, é muito importante uma limpeza prévia por meios químicos ou mecânicos, para a remoção de tintas, óleos, graxas, óxidos e impurezas superficiais. Diversos tipos de juntas podem ser utilizados de acordo com a peça a ser soldada. Sendo necessária a remoção de um cordão de solda anterior ou de uma trinca, pode ser utilizado um eletrodo de grafite ou um eletrodo de chanfro, especialmente desenvolvido para esta finalidade. Dependendo do tipo de metal e das dimensões da peça a ser soldada, é aconselhável um pré-aquecimento, evitando um choque térmico e distribuindo o calor. Para cada metal, existe uma temperatura de pré-aquecimento recomendada, devendo ser controlada durante a soldagem. Para maiores informações, consultar os manuais técnicos.
O aço é uma liga ferrosa com um teor de carbono mínimo de 0,3% e o máximo de 2%. Os aços podem ser classificados em aços carbono e aços ligados. Os aços carbono são classificados em baixo, médio e alto carbono, dependendo da porcentagem. Os aços baixo carbono são caracterizados por sua alta elasticidade e tenacidade, sendo utilizados na fabricação de chapas, cantoneiras, perfis estruturais, suportes de máquinas, tubulações, tanques e diversas aplicações industriais. Sendo soldáveis com eletrodos revestidos do tipo AWS 6010 para reparos de tubulações, passes de raiz ou soldagens que necessitam uma elevada penetração. Os eletrodos revestidos do tipo AWS 6013 são os mais empregados na manutenção industrial. São caracterizados pelo seu fácil manuseio em qualquer posição e, devido à sua baixa penetração, são utilizados na soldagem de chapas finas, permitindo um bom acabamento final. Os eletrodos 7018 são utilizados por suas excelentes propriedades mecânicas, elevados índices de alongamento e resistência à tração. Suas maiores aplicações são nas soldagens no setor naval e caldeirarias em geral. A linha de eletrodos especiais para solda e revestimento abrange todas as ligas metálicas, proporcionando a recuperação da maioria das partes e peças industriais. Os aços baixo carbono são facilmente soldáveis também pelo processo oxiacetilênico, sendo utilizadas varetas cobreadas com composição química semelhante ao metal base. Quando for necessário um menor aporte de calor nas partes a soldar, evitando possíveis distorções, são utilizadas varetas com revestimento. É cada vez maior a utilização do processo TIG na manutenção e reparo de peças e partes de máquinas. Na soldagem dos aços baixo carbono, é usada uma vareta especialmente desenvolvida para esta aplicação. Nos setores de ferramentaria, são utilizados inversores com comandos que podem ser selecionados no painel, possibilitando uma microsoldagem com varetas especiais, permitindo inclusive a recuperação de tanques, tubulações e a soldagem de chapas finas nos vários segmentos industriais. Os aços médio carbono são utilizados principalmente para a fabricação de elementos de máquinas que sofrem maiores esforços, como eixos, engrenagens, chavetas e outros. Possuem maior resistência à tração e maior dureza, diminuindo a elasticidade e o alongamento. Em geral, apresentam boa soldabilidade, sendo aconselhável um pré-aquecimento e soldagem com eletrodos do tipo 7018. Os aços com elevado teor de carbono são utilizados para a fabricação de serras, brocas, limas e molas, sendo aconselhável a utilização de eletrodos especiais à base de cromo e níquel. Para se evitar trincas e assegurar uma contração por igual em toda a peça, é aconselhável um resfriamento lento. Para melhorar as características mecânicas dos aços carbono, são adicionados elementos de liga como cromo, manganês, níquel, molibdênio, tungstênio e vanádio, que permitem a fabricação de aços especiais como aço manganês, aços rápidos e aços ferramenta. Com a adição de cromo e níquel, podemos obter aços resistentes aos ácidos, à oxidação e ao calor, conhecidos como aços inoxidáveis. Eles são classificados conforme sua composição química, sendo mais utilizados os das séries 300 e 400. Os aços inoxidáveis da série 300 não são magnéticos, sendo facilmente identificáveis, podendo ser soldados com eletrodos da série 300 ou processos TIG e MIG-MAG sem qualquer tipo de tratamento térmico,
antes ou depois da soldagem. Os aços inoxidáveis da série 400 são magnéticos. Com um percentual de cromo de 12 a 27%, resistem bem à corrosão por ácidos nítricos, orgânicos e água salgada. São utilizados principalmente na fabricação de instrumentos cirúrgicos, sendo soldados pelo processo TIG. O reparo em peças de aço inoxidável, de espessuras ou dimensões reduzidas, pode ser efetuado pelo processo oxiacetilênico, com varetas à base de prata, ou pelo processo TIG, com varetas de composição semelhante ao metal base. O ferro fundido é uma liga ferrosa com um teor de 2 a 6% de carbono, sendo utilizado para a fabricação de blocos de motor, base de máquinas, carcaças de bombas, engrenagens e moldes. De acordo com o processo de fabricação, podemos classificar os ferros fundidos em cinzento, maleável, modular, branco e ligado. O tipo mais utilizado de ferro fundido é o cinzento, moldado em formas de areia com 2,5 a 3,5% de carbono e de 1 a 2,5% de silício. Devido à alta percentagem de carbono, não há uma combinação total com o ferro, permanecendo uma parte do carbono na forma de grafite espalhado pela estrutura do metal, apresentando uma cor cinzenta característica. O ferro fundido maleável é obtido por tratamento térmico que reduz o teor de carbono para 1 a 1,5%, diminuindo a fragilidade e aumentando a resistência à tração e alongamento. O ferro fundido modular possui boa usinabilidade, resistência à corrosão, ao impacto e ao calor. É obtido pela adição de magnésio ou césio durante o processo de fundição, provocando a difusão do carbono pela estrutura em forma de pequenos módulos. Adicionando cromo, níquel ou molibdênio ao ferro fundido, obtemos um ferro fundido conhecido como ligado, que possui uma estrutura mais uniforme, maior resistência a temperaturas elevadas, à fadiga e à corrosão. É importante a limpeza de graxas ou óleos e preparação do chanfro por meios mecânicos ou com eletrodos especiais. A soldagem deverá ser efetuada com passes curtos. É importante o controle da temperatura e o martelamento para alívio de tensões. Para evitar choque térmico, deve-se deixar a peça resfriar lentamente. Na recuperação de uma peça trincada, devemos furar as extremidades a uma distância de aproximadamente 3 cm para evitar a propagação da trinca. Efetuar o chanfro entre os furos para eliminar toda a trinca em sua profundidade. O processo MIG-MAG proporcionou uma rápida expansão nos setores de manutenção com a aplicação de novas ligas na forma de arames tubulares. O arame tubular possibilita a adição de elementos de liga especiais no fluxo interno. Os diversos tipos de arames tubulares podem ser aplicados com todo tipo de equipamento MIG-MAG com ou sem proteção de gás. As principais vantagens deste processo são a alta taxa de deposição e a alta qualidade metalúrgica do material depositado. O alumínio é um metal claro, leve e de baixo ponto de fusão, e pode ser soldado com todos os processos. Pode ser soldado com varetas de alumínio e fluxo pelo processo oxiacetilênico e em algumas aplicações com eletrodos revestidos.
revestimento antidesgaste, ou protetor, permite aumentar consideravelmente a vida útil das peças. Para selecionar o processo e o material mais adequado, é necessário fazer uma análise do tipo de desgaste da peça e os fatores que o provocam. Nos setores de movimentação de terra e minérios, podem ser aplicadas placas antidesgaste que aumentam a vida útil de caçambas, pás carregadeiras, transportadoras, etc. Estas placas são fabricadas em aço carbono e revestidas com ligas de carbonetos de cromo, atingindo altos índices de dureza. As características básicas das placas antidesgaste são a proteção contra a abrasão e erosão, podendo ser fixadas facilmente, devido ao uso do aço carbono como base. A quantidade de aplicações na soldagem de manutenção é muito grande, e por este motivo surgiram novos conceitos e materiais para recuperações especiais, como o uso de ligas de carboneto de tungstênio e materiais compostos. Os materiais utilizados na soldagem devem ser armazenados em locais secos com umidade controlada. Os eletrodos revestidos podem ser facilmente danificados se não forem tomados cuidados especiais com relação ao seu armazenamento e manuseio. É aconselhável a manutenção destes eletrodos em estufas desenvolvidas para esta finalidade. Estas deverão manter uma temperatura média de 50 a 70 graus centígrados para eletrodos do tipo rutílico e celulósico e de 100 graus centígrados para os revestimentos básicos. Cuidados especiais devem ser tomados com eletrodos básicos de baixo teor de hidrogênio, como os do tipo E7018, que apresentam uma grande tendência para absorver umidade do meio ambiente. Caso os eletrodos absorvam uma quantidade excessiva de umidade, devem ser ressecados, conforme as indicações do fabricante. A tocha a ser utilizada deve ser escolhida de acordo com o trabalho a ser executado e a intensidade da corrente. Atualmente, podemos escolher vários modelos para cada aplicação, podendo ser com refrigeração natural ou refrigerada por água. Para evitar os riscos de acidentes provocados pela soldagem nos setores de manutenção, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Devido aos respingos e radiações durante as operações de soldagem, o operador deverá estar devidamente protegido com botas com solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa, máscara tipo escudo ou capacete. Para proteger os olhos das radiações do arco elétrico, é necessário o uso de uma lente apropriada de acordo com a amperagem a ser utilizada, conforme indicado na tabela. Atualmente, são usadas máscaras de escurecimento automático que permitem maior segurança, melhorando a qualidade final da soldagem de manutenção. É fundamental o uso de óculos de proteção durante as fases de limpeza e preparação da peça, e principalmente na remoção da escória. No processo oxiacetilênico, são importantes os cuidados com o manuseio dos cilindros e a regulagem correta da pressão dos gases, sendo importante a instalação de válvulas de proteção. Na preparação das peças e em alguns processos de metalização e corte plasma acima de 100 amperes, os ruídos podem ultrapassar 90 decibéis. Nestes casos, é importante o uso de protetores auriculares.